Seja muito bem-vindo ao Grand Round do Orbit. Aqui a gente discute a metodologia Orbit de raciocínio clínico e cirúrgico para você poder conduzir os seus casos com mais assertividade no seu consultório, colocando em prática esse conhecimento que a gente discute aqui. Nosso objetivo é trazer casos de dia a dia, casos que você vai ver na sua clínica, e na hora que você estiver lá no seu clínico, lá no seu consultório, você vai lembrar do que a gente discutiu aqui para conduzir seu caso com mais tranquilidade, para fazer bem para o seu paciente. Eu sou Emerson Badaró, o caso de hoje vai ser apresentado pela Giovana, e a gente tem como discutidores hoje aqui o Luiz Roisman, o Felipe Lucato e o Ricardo Leitão Guerra. Giovana, muito obrigado por estar aqui com a gente, o palco é todo seu, e seja muito bem-vinda ao nosso Grand Round como apresentadora especificamente hoje. Bom, obrigada a todos pelo convite. Estou super honrada em participar do Grand Round, que eu acompanho com todo carinho, com toda admiração. Então, vamos ter uma discussão muito bacana. Já agradeço, que vai ser muito legal para todos nós. Eu trouxe hoje um caso de trauma. Como já é recorrente, o objetivo do Orbit trazer casos do dia a dia. É importante até para algumas pessoas que talvez não tenham acesso à urgência oftalmológica. Então, tem muito a acrescentar. Trata-se, então, de um caso de um menino de 13 anos de idade, sem nenhum antecedente oftalmológico ou clínico, que chegou com um histórico de trauma contuso no olho esquerdo há cerca de 12 dias antes da consulta. Primeiramente, foi atendido em outro serviço, então essa já é a história inicial dele, já acompanhado por outro colega. Com a queixa de uma baixa visão, principalmente com campo temporal de visão, do olho machucado. A partir disso, eu chamo a atenção do quadro de ser um trauma, da idade da criança e da evolução do caso, né, do timing, de como ele veio já procurar atendimento depois de certo tempo. Inicialmente, ele fez esses exames nesse atendimento externo, em que aqui a gente tem uma retinografia e um corte do OCT, em má qualidade, porque foi uma foto, era um exame impresso, e a gente pode ver aqui em detalhes, não tem uma qualidade muito boa, assim como outro exame, mas que clara uma hemorragia pré-retiniana, subretiniana, atingindo aí a região central da mácula. Aqui com uma certa dificuldade de avaliar a fóvea, mas provavelmente já acometida. E ao corte do OCT, a gente vê essa região hiperreflectiva subfoveal, que pela reflectividade, né, corresponde provavelmente a sangue, né, conteúdo hemático. Depois, o paciente foi, então, referido para atendimento eletivo com um colega especialista em retina. Aí sim, ele chegou até nós e vamos discutir o quadro completo dele. A acuidade visual do olho direito e todo o exame oftalmológico normal, sem nada digno de nota. No olho esquerdo, chamando atenção para a visão aparentemente boa, que no final, depois de muita insistência, foi visto que era um campo temporal, né, acometido, tinha um escotoma temporal, mas uma visão conseguiu chegar a 20/40, mas eu chamo a atenção para ser composição de cabeça com muita dificuldade. Uma observação é que a primeira análise dele, a primeira conversa com a mãe, um pouco nervosa, ele também uma criança que não estava entendendo muito o que estava acontecendo, chegou a 20/200. Então, depois de uma análise mais criteriosa na consulta, chegou a essa acuidade visual. Importante ressaltar. No exame da biomicroscopia, tinham achados, né, compatíveis com trauma contuso, com essa hiposfagma, estava principalmente inferior já, e tinha uma reação de câmara discreta, classificada como 2 cruzes e sem alteração do cristalino. A fundoscopia, compatível com a retinografia que foi levada no exame, tinha essa hemorragia peridiscal e que estava, de fato, envolvendo o feixe papilomacular e realmente acometendo a fóvea. Então, com o nosso registro desse dia do exame, a gente consegue ver com maior nitidez que, de fato, a hemorragia ainda está com aquela aparência em sangue vivo, então ainda relativamente recente, né? O sangue ainda não está
já não está antigo. Hemoglobinizado. É um trava-língua, sim. Trava-língua de sempre. E a autoflúor, a gente vê essa região hipoaltofluorescente correspondente a esse sangramento. Então, aqui, bem nítido o acometimento da região central, levando a essa fóvea acometida, correspondendo, obviamente, ao metabolismo. Aí a gente vê no estudo do metabolismo, né, pelo autoflúor, a região da hemorragia. Ele fez um OCT, que aqui a gente vê realmente que o corte pegou a região foveal, teve pela imagem bem centralizada, e que nos cortes tanto horizontal quanto vertical, a fóvea está comprovadamente acometida. Apesar, né, de ter outras regiões que aqui em si não pega a região da rotura de coroide, né, que presumidamente seria o diagnóstico. Mas chamando atenção para a localização e para esse aspecto da hiperreflectividade do conteúdo subfoveal, indicando, de fato, que trata-se de uma hemorragia acometendo essa região, que dispensa comentários quanto à importância, e que a gente consegue chegar ao diagnóstico de rotura de coroide pela localização, o aspecto peridiscal e a história do trauma contuso, provavelmente etiologia indireta, né, do trauma. Então, trago para vocês aqui uma discussão que pode ultrapassar o diagnóstico, né? Não é um diagnóstico difícil de se fazer, está tudo muito claro o que acontece, mas de todos os contextos que esse caso traz. Dentre eles, a discussão da cirurgia, do tratamento cirúrgico, com relação aos benefícios, o que pode trazer de consequência, quais técnicas vocês pensariam, e levando em conta, principalmente, a idade do paciente e o timing, né? Essa época que o paciente já chegou com uma certa evolução do quadro, qual o tempo seria ideal, o que poderia ter sido feito anteriormente a esse encontro dele nesse momento, e principalmente, acho que isso pode englobar entre todos esses fatores, a comunicação, seja entre colegas, dos colegas com a família, para orientar qual seria a urgência, qual seria, né, o que é uma urgência oftalmológica, e dentre todos esses aí, trazer um brainstorm aí desse caso, que pode trazer muita informação aí para a gente. Então, Giovanna, é muito legal esse tipo de caso, porque é coisa do dia a dia, né? Eu atendi hoje uma criança que estava jogando bola e chutou a bola, bateu na trave, veio dentro do olho dela e ela descolou a retina por causa disso, né? Então, assim, realmente a coisa que, infelizmente, acontece. Tem algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente começar a discussão aqui, porque eu começo pela parte de exame clínico, né? Eu acho que a discussão a gente sempre tem que tentar ir pelo início da história. Esse tipo de caso é um caso que mostra para a gente que teve um trauma bem significativo, né? Uma rotura de coroide, uma hemorragia subretiniana não ocorre com traumas leves. Além disso, você vê que ele teve sangramento em várias regiões diferentes do olho, teve a região subconjuntival, ele teve sangue na câmara anterior e ele teve sangue lá nessa região subretiniana que a gente está supondo que é a ruptura de coroide. Então, mostra uma intensidade muito grande desse traumatismo que ele teve. Uma outra coisa que eu acho que é importante, que eu até senti falta no que você estava descrevendo aí, eu acho que é legal a gente fazer a avaliação de reflexo desse paciente. Isso serve para a gente avaliar, inclusive, se vale a pena mexer com se esse 20/40 é um 20/40 que está ruim pelo trauma ou se está bom, porque um paciente que possa ter uma alteração de reflexo mais significativa pode mostrar para a gente que ele tem um dano neurológico mais evidente, mais pronunciado, que foi mais grave do que o que realmente a gente consegue ver no fundo de olho. E é uma coisa que é relativamente simples, né? A gente jogar a luz ali, avaliar reflexo direto e avaliar reflexo consensual. Eu acho que era uma coisa que seria bem importante para a gente olhar. E uma outra coisa que eu acho que é bem legal desse caso assim, é que a gente vê que a qualidade de um exame faz total diferença para a gente fazer o diagnóstico, né? Para a gente realmente fazer o diagnóstico do paciente. Aí você vê que nessa imagem que você está mostrando agora, é muito mais fácil ver a hemorragia do que naquela imagem que você mostrou anteriormente.
E isso serve na retinografia, mas isso serve também na hora que a gente tiver com o paciente na frente, né? Se você tiver com uma lâmpada de fenda que te permite ver as coisas com mais clareza, você vai ver mais o ifema na câmara anterior, né? Assim, o sangue na câmara anterior. Se você tiver um oftalmoscópio binocular indireto bom, você vai conseguir ver melhor essa hemorragia peripapilar que está ali. Compensação, se você não tem um equipamento adequado, se você não tem as coisas, os equipamentos que te permitam fazer os diagnósticos, pode ser que a gente coma bola em algumas coisas. Então, esses são os meus comentários iniciais. Daqui a pouco eu tenho uns outros para falar também, mas em relação à anamnese e ao contexto geral do caso, é isso que eu tinha para falar. Vocês têm algum outro comentário aí? Eu tenho. Criança com 13 anos talvez seja um pouco difícil, mas lembrar, além de reflexo pupilar, eu acho que reflexo pupilar e motilidade ocular extrínseca tem que fazer parte da ficha do trauma. Acho que qualquer caso de trauma, até hoje na clínica, eu seguia isso lá no pronto-socorro e eu tenho aquilo ali montadinho na minha cabeça. Chegou um caso de trauma, eu sigo o mesmo raciocínio ali. E eu acho que faz parte mesmo anotar. Mesmo é importante ter isso no registro. E gonioscopia. Gonioscopia é essencial nesse caso. É um caso de trauma ocular contuso, como o Badaró disse, importante. Não é incomum os pacientes ter recessão angular, e se ele tiver recessão angular, ele pode ter um glaucoma secundário, um glaucoma traumático, na fase aguda ou em qualquer momento na vida dele. Ele pode ter um glaucoma só lá na frente relacionado a esse trauma. Então, tem que ter documentado e o acompanhamento desse paciente no prontuário, tem que fazer gonioscopia e ficar atento com a pressão. Posso falar? Sim. Opa. Não, bacana. Acho que eu concordo com o que o Badaró falou, né? Então, com o Badaró que o Felipe falaram agora. Então, a motilidade ocular também é importante, porque é um trauma contuso, pode ter fratura de órbita. O defeito pupilar aferente, eu tive agora recentemente um caso, um garoto também caiu, bateu o olho no bidão da bicicleta, tinha umas hemorragias bobas ali, peripapilar, já a visão estava 20/200, propus pulsar, porque tinha defeito pupilar aferente, mas não quis, eu enchi de corticóide, melhorou, não sei se melhorou porque melhorou, se melhorou por causa do corticóide, mas de qualquer forma, o diagnóstico de uma possível neuropatia foi feita. Eu discordo do Felipe em relação à gonioscopia. Nesse momento, a gonioscopia pode, como se fala, estimular um ressangramento do ifema, e um ressangramento do ifema pode ser pior do que a possível recessão que ele tenha. Logicamente, tem que medir a pressão do olho, eu não estou questionando isso, mas a gonioscopia, ou ultrassom, enfim, qualquer exame que tenha manipulação e apertar o olho. Claro, a gonioscopia você pode colocar 4 espelhos bem bonitinho e tal, mas uma criança, não sei. Tem que botar isso na balança, ver o quanto o risco de um ressangramento é mais importante, o quanto a variação do ângulo é mais importante. Tá? Mas é só, não é que eu discordo, mas é só um adendo aí nesse aspecto. Deixa eu ver que eu anotei aqui, peraí. Outra coisa, olha só como é que a autofluorescência é importante nesse caso, né? Um exame maravilhoso, dá para você ver a região que normalmente a rotura da coroide está concêntrica ao disco, e nesse caso a gente não vê a rotura da coroide exatamente, o sangue deve estar por cima em algum canto. Mas só o fato de não estar na mácula, ou pelo menos aparentemente não estar na mácula, a rotura da coroide tende a ser um pouquinho maior aí do que esse sangue que está na mácula, já me deixa mais tranquilo, porque a principal complicação aí seria a formação de membrana neovascular, que nesse caso, se acontecer aí para cima do nervo, por exemplo, que é onde eu acho que está a rotura, menos mal, logicamente é ruim, mas menos mal do que se essa membrana acontecer na mácula. Tá? E a fluorescência é o melhor exame para você ver a rotura de coroide, é muito fácil de ver. E eu não sei se alguém quer dar mais algum comentário, mas só já me antecipando em relação ao tratamento, um garoto de 13 anos, 20, 40, com essa pouca hemorragia na mácula, eu não me atreveria a mexer. Apesar que é um caso de hemorragia subretiniana que não é relacionado a MRI, você teria um prognóstico visual melhor se o sangue sair daquele lugar, né? Não tem uma doença subjacente subretiniana.
Mas nesse caso, 20/40 não mexeria não, acompanharia e enfim, orientaria, né, os prós e contras, mas eu não me arriscaria a mexer não. O Ricardo, você pensa em alguma outra hipótese para esse sangue ter aparecido aí debaixo da retina, além dessa ruptura de coroide que a gente está citando? E onde mais você acha que esse sangue pode ter vindo? Não, eu acho que veio da ruptura de coroide, para estar no plano subretiniano. Mas eu penso diferente do Rosman imitando o robô. Eu penso... Você consegue botar a imagem maior, Giovana, dessa retinografia? Da rede, sim. Então vamos lá. A gente faz a avaliação multimodal nos casos que chegam ali, na Leitão, sempre. Se você comparar aqui a foto colorida com a foto da autofluor, com a imagem da autofluor, dá para perceber que tem uma linha, né, que está mais clara, separando o disco do sangue, e na autofluor essa linha mais clara, entre aspas, ela é menor do que o que a gente vê na foto colorida, e eu acreditei que naquela borda ali poderia ser uma ruptura de coroide. Ruptura de coroide, geralmente, ela é concêntrica ao disco, então a gente espera essa conformação, e esse foi um dos motivos que eu pensei dali ter uma ruptura de coroide. Mas aonde que é? Eu não consigo ver na retinografia. Onde você viu? Tá vendo uma linha branca na retinografia, aqui superior ao disco descendo? Mas muito grudado ao disco, você diz. Isso, bem perto do disco, e eu pensei que a ruptura podia estar ali, tipo, na margem mais distal em relação ao disco dali. E foi o meu pensamento inicial, quando eu vi, mas o que mais me chamou a atenção nesse caso foi o seguinte: o colega que atendeu não era retinólogo. Aí chegou o paciente para ele examinou, pediu um exame de OCT, e o exame de OCT mostrou uma alteração que ele não soube interpretar, referido pelo familiar que estava acompanhando o paciente. E nessa situação, ele falou, olha, tem uma alteração na retina, precisa ver um retinólogo. Só que se passou um período de 12 dias. Hemorragia subretiniana, sem sinal de degradação, com acontecimento recente, acometendo a fóvea, independentemente do 20/40, eu não ia nem pensar nisso, independentemente do 20/40, com o OCT mostrando que não é sub-EPR, é subretiniano, está 20/40 agora. 20/40 agora com posição de cabeça. Se você não tirar esse sangue daí, vai piorar. Vai piorar. Esse sangue ele vai degradar, né? Vai ficar dehemoglobinizado. Eu treinei muito, viu, Giovana? Eu treinei também. E esse sangue ele vai ser tóxico ao fotorreceptor. Se você olhar, já existe um alongamento dos fotorreceptores, que é um sinal de que as coisas não estão bem por ali no OCT. Pode botar o OCT, por favor, Giovana, o que a gente fez. Então, eu acho que esse paciente, no primeiro dia, atendido por um colega da gente, tinha que considerar uma cirurgia nas próximas 48 horas. Assim, a gente está falando de 12, 13 dias depois, mas eu acho que o colega, com a documentação como ele tem, mostrando uma foto e uma tomografia que sugerem o diagnóstico e que mostram uma situação que, se você não tratar, o estrago que ela deixa não vai ter jeito. Não queria que meu filho de 13 anos operasse. Também não queria. Estou falando como pai aqui, ficaria preocupado e tal. Mas pensando tecnicamente, eu no mínimo ofereceria isso à família, eu traria isso como a possibilidade de atendimento, levantando todos os riscos que envolvem uma cirurgia subretiniana, né? Porque as pessoas acham que é igual a catarata. Não é. Você vai abordar um espaço subretiniano, né? Num menino de 13 anos. As complicações há 70 anos depois, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas, do ponto de vista técnico e sabendo que esse sangue ele pode, enfim, evoluir de uma forma muito ruim, eu consideraria isso. Vou pedir, Giovana, que você volte um pouquinho aí na retina e na autofluor. Tem uma coisa legal aqui da autofluor, né? A autofluor, ela aparece hipoalto, marcado no lugar do sangue, por absorção. E percebam que 12 dias depois, muito provavelmente esse sangramento era maior e já está absorvendo,
tem uma área dessa hipoalto que já está mais tendendo à normalidade. Tá vendo? Essa área ou é uma área de sangramento que já absorveu, ou é uma área de sangramento que está dehemoglobinizando, que está mudando a parte química e que vai evoluir para uma lesão, um escotoma absoluto nessa região. Então, a gente está falando da acuidade visual, fixação, trouxe toda a questão do trauma, da importância de uma avaliação completa, né? E aí, Badaró, eu falo para você que no prontuário da gente na Leitão é obrigatório mesmo, porque a gente tem comissão de revisão de prontuário. Está registrado teste de sensibilidade ao contraste e avaliação da motilidade ocular. Então, isso está lá, com certeza, nesse paciente, só não foi trazido, enfim, por acaso. Isso é uma das coisas que está no nosso POP lá do serviço. Então, cara, eu acho que esse paciente é um paciente que tinha uma indicação cirúrgica no momento em que foi visto lá inicialmente. Com o passar do tempo, com todo o contexto, e eu estou falando em indicação técnica, né? Vamos ver a indicação social e as outras coisas. Mas com o passar do tempo, com tudo mais, eu acho que talvez não seja mais indicado, nesse caso, uma abordagem. Aí eu espero ouvir de vocês. Eu não sei se eu traria... desculpa. Eu tenho umas questões a colocar em relação a isso, Ricardo, porque é o seguinte, a gente está falando aqui, a gente não trata... Estou levantando a discussão aqui o seguinte, a gente não vai tratar anatomia, né? A gente vai tratar função e o paciente. Que o sangue está embaixo da fóvea, com certeza. Aí o que eu quero discutir aqui, que eu quero levantar a pergunta aqui é o seguinte, quais são os critérios para a gente decidir se vale a pena ou não entrar num paciente desse? Porque, igual eu estava comentando no início da nossa discussão aqui, o reflexo pupilar, para mim, é importantíssimo no tipo de paciente desse, porque reflexo alterado, para mim, já demonstra que, mesmo se você tirar aquele sangue ali, pode ser que não vale a pena, não vai melhorar a visão do paciente. Ponto número 2, a gente está supondo, que pelo que você relatou, eu achei ótimo a sua ideia de onde poderia estar essa ruptura de coroide. Essa ruptura de coroide está do lado do nervo, né? Então, Badaró, eu não sei... grande ali da região do nervo, com uma possibilidade, inclusive, de uma lesão neurológica mecânica mesmo, né? De uma lesão mecânica, que eu quero dizer, né? Não a avulsão do nervo em si, mas uma lesão traumática grande. Desculpa, Badaró, desculpa te interromper. Você acha que está ali? Porque eu vi o que o Ricardo falou, mas para mim é só um limite de uma área com sangue e outra área sem sangue. Você considera que não sei se o Ricardo já sabe depois da absorção do sangue, mas você acha que aquela região peripapilar colada ao nervo é a área de rotura? Ou você acha que está mais para cima ou mais para o lado? Rosman, eu acho difícil saber com certeza, né? Assim, a gente vai supor que algumas coisas baseadas eu acho que baseado até no formato de hemorragia, eu imagino que possa estar por ali mesmo, sabe? Imaginando que ela sangrou por ali e espalhou. O melhor desse caso é que a gente não tem a resposta ainda, porque é recente. Então, ele não voltou com a absorção ainda. Ele passou em outros 2 colegas que divergiram entre o que fazer com ele. E, enfim, ele vai voltar e essa resposta a gente vai ter. Mas, desculpa, Badaró, segue. Desculpa, Badaró. Não, tá ótimo. Isso aí vai interrompendo, porque é bom a gente discutindo mesmo. Um outro critério que eu quero que você comente, Ricardo, que é essa questão da autofluorescência, não só da região da hemorragia, mas aquela hiperautofluorescência da região do polo posterior. Eu queria que você comentasse sobre isso também, se você acha que isso pode influenciar na decisão operatória. E eu acho que existem outros critérios que a gente pode avaliar para decidir também, e um dos critérios que eu acho que é muito válido é a eletrofisiologia, tá? Uma eletrofisiologia de um potencial visual evocado pode contraindicar um tratamento num paciente desse tipo de vitrectomia, uma vez que ele vindo alterado pode indicar para a gente que às vezes esse 20/40 é bom demais, ou pode indicar para a gente que vale a pena realmente ir a fundo e tentar melhorar esse 20/40 para um 20/20. Então, eu acho que eu vejo alguns critérios aí de prós e contras que a gente deveria avaliar na hora de pensar em operar um paciente desse. E aí eu queria só que você comentasse também se vocês veem algum outro exame complementar ou alguma outra parte do exame clínico que vocês acham que possa ser significativa para decidir se vale a pena ou não operar. E o Ricardo podia comentar essa questão da hiperautofluorescência ali também, por favor. Então, vamos lá.
Sobre a parte do teste de reflexo, sim. Não tem descrito em prontuário, né? Eu não avaliei pessoalmente esse paciente. Não tem descrito em prontuário nenhuma observação sobre isso, e eu concordo, óbvio, se você tem sinal de uma lesão neurológica, de um comprometimento mais grave, não existe sentido de você operar um paciente para restabelecer a anatomia se não vai ter função. Isso acho que é consenso, enfim, qualquer coisa fora disso é loucura. Sobre o Rosman falou, né, da ruptura de coroide. Eu acho, Rosman, isso foi uma avaliação, eu olhei o aspecto e, assim, você questionando, eu volto a ter dúvida, mas, enfim, a gente vai ter essa resposta em breve. E o sangue acometendo a mácula, e Badaró, você falou sobre a decisão, os critérios de operar esse paciente. Poxa, se a gente pensar do ponto de vista como a doença uma foto, né, que é uma coisa que nós do Orbit sempre falamos, a doença uma foto, a gente está olhando um menino 20/40 e eu posso fazer uma cirurgia que pode gerar problema e tal, e enfim, blá, 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 blá. Mas se eu olhar a doença como um filme, o que vai acontecer? Esse 20/40 vai piorar. Vai ter um escotoma e uma correspondência retiniana anômala, um ponto de fixação vai sair, e esse menino, por ter 13 anos, vai se adaptar e vai aprender a usar esse olho, porque criança se adapta a tudo muito rápido. Mas será que se a gente abordasse, a gente não evitaria toda essa cascada? Que é o que a gente busca na medicina baseada em evidência, quando a gente pensa em fazer um tratamento para não encontrar a explicação e sim evitar uma lesão, né? Então, muitas vezes a gente opera um paciente com catarata, às vezes com uma visão muito boa, mas que ele pode ter um risco de, enfim, uma lesão ocupacional ou algum problema, enfim. E nesse caso é o caso de uma criança de 13 anos, e aí não tem como não ser pai nessa época. É por isso, Badaró, que eu já tive essa conversa com você, e você sabe o quanto isso mexe comigo, tanto é que eu não atendo mais, não opero mais criança, atendo, mas não opero. Depois de pai, virei frouxo, para não usar outros termos. E, enfim, eu fico muito sentido, muito emocionado em casos quando eu vejo como esse, que eu acho que deveria ter sido feito alguma coisa. Sobre autofluorescência. Autofluorescência num contexto geral. O que é que a gente espera do exame? Vai existir uma hipoautofluorescência fisiológica da fóvea e da mácula, mas do centro para um pouquinho mais espalhado por conta do pigmento amarelo, né, da luteína, zeaxantina, enfim, as xantofilas, e a tendência é que isso haja uma absorção e essa hipoautofluorescência. E em volta da região da mácula, ainda pelo alto consumo, pelo alto metabolismo, espera-se uma eu não vou nem usar o termo hiperalto, mas uma fluorescência maior do que o que eles chamam de isoautofluorescência, cercando essa região do polo posterior, tendendo mais para a região temporal superior, não me pergunte por quê, mas a descrição do exame de autofluorescência tende a ser essa. Da mesma forma, a gente tem os casos de epiteliopatia pigmentar traumática, que a autofluorescência é o melhor exame para você avaliar essa questão do metabolismo. Em 12 dias pós-trauma, uma lesão epitelial deveria estar com um aspecto mosqueado, com vários pontos hiperautofluorescentes e alguns pontos hipoalto ou com isoalto fazendo um contraste. Então, olhando esse exame, eu não acredito que tenha uma epiteliopatia pigmentar traumática que daqui a alguns meses se torne uma grande lesão e que comprometa essa acuidade visual, enfim, a função das estruturas do polo posterior. Da mesma forma que, nesse caso, o OCT não tem nenhum sinal de bandas hiperrefletivas que a gente às vezes encontra no Purcher, não tem sinal de hiperrefletividade das camadas da retina interna, como a gente encontra no edema de Berlin ou no comótio, que acomete a mácula. Enfim, eu olho e, para mim, na minha cabeça, Rosman, eu só consigo encontrar essa explicação, e talvez tenha me direcionado, para uma ruptura de coroide peridisco que ocasionou uma hemorragia que, por azar, drenou ali, direcionou para o espaço subfoveal em um menino de 13 anos.
E é aquela situação do consultório que você quer ter uma vara mágica e fazer a criança ficar boa, porque é criança, por causa de tudo que do envolve, e você não tem como, e você tem que trazer essas informações. Não, eu concordo 100% contigo em relação à autofluorescência. Eu acho que isso é uma autofluorescência normal ali, perifoveal. O contraste acaba chamando mais atenção, mas eu não acho que tem uma epiteliopatia importante, não. Acho que a rotura também concordo que não tem muita outra coisa para pensar que não é uma rotura da coroide, apesar que eu acho que ela está um pouco mais afastada do disco, não acho que é aquela. E vamos considerar, Badaró, que você não tem alteração do reflexo pupilar. Bom, eletroretinograma, eu concordo contigo, é um exemplo que a gente usa pouco e pode ajudar muito, como no caso desse, mas vamos considerar que não tem. Enfim, é uma disponibilidade muito baixa desse exame no país de forma geral, um exame de boa qualidade, e que esse cara está 20/40 e que esse garoto tem 2 dias de trauma e está com aquela tomografia, porque eu acho que essa é a nossa discussão aqui, né? Quem operaria e quem não operaria. Eu vou manter que se esse garoto tiver 20/40, eu concordo com o que o Ricardo falou, ele vai ter um escotoma, né? Se a gente fizer, ainda que absorva aquele sangue da mácula sem deixar muita alteração, ele vai ter uma perda de campo relacionada ali ao sangue naquele local. Mas um garoto desse 20/40 com 2 dias de trauma, para mim ele já está com a acuidade visual, que é o que melhor a gente consegue medir de forma geral a capacidade visual, muito perto do teto. Eu ainda assim não mexeria. Se eu fosse o cara que pegasse ele com 2 dias, eu ia olhar para a cara dele e falar assim, olha, você tem esses prós e esses contras, vamos botar na balança, mas acredito que se fosse meu filho eu não mexeria. Eu deixaria ele ali com aquele 20/40. Um risco de formação de PVR, descolar a retina de uma criança, formação de catarata, enfim, tanta confusão que pode ser pior que um 20/40, que eu, sinceramente, eu acho que eu não mexeria. Eu acho que a discussão é válida, não existe certo e errado, mas eu não mexeria. Gostaria de ver até o Felipe, o Badaró, para a gente ver o placar de Kaiser aí, uma grande cerveja. Eu tenderia... será que continuaria 20/40? Porque assim, não sei, eu entendo. Se eu soubesse, vai ficar 20/40 para sempre. 20/40 é visão útil, ele dirige, não tem problema. Mas a questão toda vai continuar? Ninguém tem bola de cristal, eu concordo contigo. Acho que é uma questão de você entender o custo-benefício naquele momento ali, conversar com a família e ver, mas eu acho que eu não mexeria. Vamos ver na fase aguda ainda tem outras coisas para a gente definir se opera ou não, que eu não dei atenção àquela hora que tinha efema, e eu concordo plenamente com a sua colocação da Gônio, né? Mas se tem efema, tem um efema suficiente para atrapalhar a visualização, caso vá operar? Tem algum grau de opacidade de meios relacionado ao veículo traumático que ele está? Isso tudo conta para saber se eu consigo ter uma boa visualização para operar esse paciente ou não. Eu tenderia a falar com a família sobre a gravidade, desde o começo, claro. Eu acho que o reflexo pupilar é essencial nesse caso para tomar decisão. A conduta também jogaria bastante para decidir junto com a família. Sabendo de tudo que pode acontecer, sabendo da parte legal, sabendo que a família sempre, se acontecer qualquer coisa na cirurgia que ele piore, esse 20/40 vai correlacionar com a sua cirurgia. E outra coisa, muito provavelmente, decidindo operar esse paciente, achando que ele tinha prognóstico, não tinha um edema de Behling, não tinha... Tá tudo certinho, a família quer tentar, porque ele é uma criança novo, tem 13 anos, eu acho que eu faria só uma injeção de TPA intravítrea no centro cirúrgico, com anestesia geral, com displacement, usando um gás, alguma coisa assim. Eu acho que, de qualquer jeito, eu não tentaria fazer uma vitrectomia com injeção de TPA subretiniano, com cânula, essas coisas todas, não. Se fosse operar, e aí a gente não tem essa resposta, né? A maioria dos casos não tem uma medicação para rotura de coroide, não tem um tratamento cirúrgico para fechar a rotura de coroide. Existe um risco de injeção de TPA sub ressangrar, e existe relatos de casos mostrando o benefício de fazer só TPA intravítreo e gás para vários tipos de hemorragia subconjuntival. Então, extrapolando para esse caso, talvez, se eu fosse operar, é o que eu tentaria.
subretiniano. Você acabou falando subconjuntival por acaso. Felipe, eu concordo, velho, com você 100%. A gente está olhando um paciente 12 ou 13 dias, se eu não me engano, depois da primeira avaliação, que, se eu não me engano, não foi no mesmo dia do trauma. Tá? Então, mais uma vez, a importância, Giovana, de você ter trazido um caso como esse para a gente falar sobre tempo, aí você coloca isso, né, no seu título, né, sobre critério de urgência. Critério, a gente esquece urgência na oftalmologia. Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa passar para todo mundo. Existem situações da retina que ainda não estão na literatura lá como urgência, mas que a gente sabe que o tempo é crucial. Com relação, assim, só para complementar o estudo desse caso, eram exatamente essas as discussões que eu gostaria muito de ouvir de vocês, mas principalmente, assim, só para acrescentar, ele também não foi atendido por mim, foi pela equipe, então são relatos, inclusive, faltam de fato algumas coisas do prontuário, a motricidade ocular extrínseca, igual o Ricardo falou, a gente sempre faz, estava normal. Não tem descrevendo do reflexo pupilar, mas achei muito bom, muito obrigada pelo lembrete. A questão, assim, da comunicação, que é tudo que eu falei para a gente discutir também, é até um questionamento dessa visão desse paciente, que eu falei, ele inicialmente, ele mostrou um 20/200. Tava uma ansiedade muito grande entre ele, entre a mãe e tudo, parece que estava tendo uma certa pressão para que ele conseguisse enxergar, mas de fato, se chegou a esse 20/40, realmente tem, né, um potencial de visão. Mas principalmente essa relação do timing, que eu acho importante, principalmente com o objetivo todo do nosso aprendizado, seja alguém que conviva com retina cirúrgica ou não, que saiba o que pode ser cirúrgico ou não e quando pode ser cirúrgico. Então, essa questão da urgência, então, saber isso que a gente conversou, né, Ricardo, de tudo que esse caso, apesar de ser recorrente, ou já ter um diagnóstico que talvez fosse mais fácil do que a gente aparentemente pode ser outro, né, o que a gente concluiu de tudo do clínico e dos exames do paciente seria uma rotura de coroide, da comunicação entre colegas e da comunicação com o paciente, essa discussão. Então, realmente, esse caso, espero que ele retorne para a gente ter mais notícias, mas era isso. E se ele tivesse com aquele 20/200, não tivesse tido uma insistência na consulta dele, vocês pensariam alguma coisa diferente para ele? Aí a gente tem que pensar que não é só o sangue que está fazendo a visão dele ficar ruim, né? Aí você tem que pensar em outra coisa, e aí modifica mais ainda a questão da cirurgia, e fala mais contra ainda a gente pensar numa intervenção cirúrgica, porque um 20/200 com uma retina daquele OCT ali, provavelmente não é a retina culpada da história, né? Aí, seu Roger, você estava me perguntando... Pode falar, Ricardo. O Felipe falou da catarata induzida pela vitrectomia. A gente tem 2 mecanismos que vão acelerar a catarata aí, né? Que o trauma também vai. Agora, Roger, você estava me perguntando do placar da Kaiser, né? É o seguinte, eu tendo a não mexer num tipo de caso desse aí, porque eu te falo que eu não estou muito seguro ainda de que essa rotura de coroide não é peridisco, não, sabe? Eu estou olhando aqui essa imagem de novo, ali na região bem temporal do nervo óptico, parece que, eu não sei se é uma hemorragia concêntrica ali ao disco, vocês que viram o paciente aí podem até falar o que é, mas não sei se é uma hemorragia na bainha do nervo óptico que está ali. Então, eu tendo a não querer mexer nesse tipo de caso com um 20/40, com um feixe tão fininho de sangue na região subfoveal e com essas características que a gente citou anteriormente. Então, ou eu acompanharia ou eu faria a conduta baseada no que o Felipe comentou mesmo, que eu acho que muitas vezes a gente não lembra dessa possibilidade, né, de fazer um TPA intravítrio que tem estudo que fala que é igual à eficácia do TPA subretiniano. Eu não acredito que você jogar no vítreo e jogar debaixo da retina, que é onde o sangue está, vai ser a mesma coisa. Mas estudo fala que sim. Estudo avaliou, comparou, botou na estatística e fala que dá no mesmo, jogar no vítreo ou jogar embaixo da retina. Eu acredito mais que o subretiniano tem uma eficácia bem maior do que o do intravítrio, mas a gente tem que lembrar que existe essa possibilidade também, né? Então eu lembraria dessa hipótese que o Felipe falou. Tem uma última coisa só que eu queria lembrar, que eu acho que vale a pena para a gente discutir nesse caso, só para finalizar, não preciso nem estender muito, que é um comentário que o Felipe trouxe lá no início, que eu estava guardando ele aqui para o final, que é a relação da intensidade do trauma com a possibilidade de um glaucoma secundário.
como eu estava falando, uma intensidade de um glaucoma, de um trauma tão grande igual foi esse daí, ele pode ter recessão angular. Aquela pressão de 20 que estava no início ali pode ser já um glaucoma inicial, mas eu acredito que até nem seja, porque o próprio sangue na câmara anterior pode entupir no trabeculado e fazendo com que essa pressão fique alta no pós-trauma imediato. Então, eu acho que o próprio trauma em si, o mecanismo do trauma em si pode estar causando essa pressão de 20 que estava. Mas a gente tem que lembrar que esse paciente ele não vai ter alta nunca, né? Ele vai ser um paciente que vai precisar ser acompanhado para sempre, porque ele é um paciente de risco de desenvolvimento de glaucoma secundário, e a gente tem que lembrar dessas outras hipóteses também. Algum outro comentário, gente? Criança nunca é fácil. Isso é uma das coisas pessoais minha aí que eu quero compartilhar com vocês. Eu não tinha nenhum problema a tratar criança até ter filhos. Isso mudou completamente. Isso acontece comigo, não acontece com o Badaró. A gente já teve ele já me deu uma aula sobre isso, mas para mim é a minha limitação. E eu acho muito importante a gente conhecer a nossa limitação. Conhecer o que não é agradável dentro do trabalho, o que faz a gente se sentir bem, e saber encaminhar, né, referenciar para quem vai cuidar bem. Então, aqui eu mando para o Felipe. É a sorte de ter ele, né? As coisas que eu não gosto, eu mando para ele fazer. Brincadeira, pessoal, não faço isso não. Só criança. Uhum. E conhecendo a sua limitação, você vai evitar iatrogenias, vai evitar fazer um mal a um paciente. E, por último, sobre o caso, Badaró, um sangramento como esse, ele toma esse caminho, né, por conta da gravidade. E se a gente pode fazer, mesmo que não tendo o TPA, que às vezes a gente não tem pronto, né, a gente podendo fazer uma injeção de gás e um posicionamento, se a criança permite, isso já ajuda, isso protege, alguma coisa está sendo feita. E a gente sabe que a injeção intravítrea por passe plana de gás não vai fazer uma lesão, não vai fazer mal a uma criança como essa. Então, existem alternativas ao tratamento final lá, como uma vitrectomia, TPA sub, blá, 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 blá. Existem essas alternativas e a gente precisa considerar nesses casos. Lembrando que uma criança de 13 anos tem que fazer face down, hein, meu amigo? Segura a bronca. Tava jogando bola. Eu não vou nem comentar sobre isso. Pois é. Mas é isso aí, gente. E o legal é isso, né? Você vê que é um caso que nós todos aqui tivemos ideias diferentes de como conduzir um caso. A ideia do nosso Groundhound aqui é fazer exatamente isso. É trazer casos do dia a dia, que tem várias formas diferentes de conduzir, mas é importante que você saiba a linha de raciocínio que você está tomando, né? E não tome uma linha de raciocínio ao acaso. É importante que, se você opta por vários caminhos dos que a gente comentou aqui, eu acho que a gente, considerando aqui os prós e contras de tudo que a gente falou, várias coisas estão certas, né? Então, a gente tem que lembrar disso na hora de conduzir os nossos casos. Não tem problema nenhum você escolher uma linha de raciocínio e seguir ela, mas pelo menos saiba qual é a linha que você está seguindo e seja coerente com ela. Quando for possível, encaminha para quem for, quando for necessário, né? Encaminha para quem precisar. Giovana, obrigado demais pelo caso que você trouxe, foi excelente a discussão, você viu o tanto que rende, né? A gente está aqui, se deixasse, dava para a gente falar mais uma hora inteira desse assunto. Para quem está assistindo, essas mensagens que a gente discute aqui, elas são bem legais para você. Se tiver algum amigo seu que tem algum caso parecido, encaminha para ele poder assistir esse caso, assistir essa discussão. Se você tiver algum caso que você queira apresentar aqui no Groundhound do Orbit, você pode mandar um direct para mim, que eu mesmo faço a seleção e escolho os casos que vão ser apresentados. A Giovana trouxe esse caso para a gente, que foi um caso excelente, que trouxe bastante coisa para a gente aprender, e eu tenho certeza que quem está assistindo também aprendeu bastante.